Este é um dia muito importante para mim, porque estamos trazendo de volta uma indústria que foi abandonada, apesar do fato de que era quase a melhor, ou certamente a melhor em termos de poder real. E estou muito honrado em estar fazendo isso. Outros países foram para o belo carvão limpo e permaneceram lá por muitos anos, como a China. A China está abrindo 2 usinas toda semana. A Alemanha foi para o verde, muito verde. Eles foram tão verdes que quase saíram do mercado. A Alemanha estava acabada. Eles foram para a energia eólica. O vento não estava soprando muito e eles recorreram a todos os tipos de outras coisas. Você sabe, o novo engano verde atingiu a Alemanha também. Adivinhe, agora eles estão de volta ao carvão. Eles estão abrindo usinas de carvão por toda a Alemanha. Somos nós que não estamos fazendo isso. Eu chamo de belo carvão limpo. Eu digo ao meu pessoal, nunca use a palavra carvão a menos que coloque belo limpo antes dela. Certo, Doug? Sim, senhor. Então chamamos de belo carvão limpo. Belo carvão limpo. Então hoje, obrigado. Hoje estamos tomando uma ação histórica para ajudar os trabalhadores americanos, mineiros, famílias e consumidores. Estamos acabando de uma vez por todas com a guerra de Joe Biden contra o belo carvão limpo. E não foi apenas Biden, foi Obama e houve outros, mas estamos fazendo exatamente o oposto. E todas aquelas usinas que foram fechadas serão reabertas, se forem modernas o suficiente, ou serão demolidas e novas serão construídas. E vamos colocar os mineiros de volta ao trabalho. E eu disse que ia fazer isso, e eu disse isso alto e claro, e é hora de fazer, e precisamos disso. Eu olho para essas pessoas atrás de mim, eu não quero ter nenhuma competição de queda de braço com nenhuma delas, mas eles tiveram um pouco mais de prática com levantar coisas, eu diria, mas eles são ótimas pessoas e eu os conheço indiretamente, por um longo, isso inclui vocês, por um longo tempo, e eles são ótimas pessoas e com ótimas famílias e vêm de áreas do país que amamos e que realmente respeitamos. E eu quero agradecer ao secretário Doug Burgum por fazer um trabalho incrível. Desde o dia em que o conheci, eu soube que queria tê-lo no meu gabinete. Ele tentou se candidatar e ele foi tão bom e tão sólido que não fez nenhuma notícia, e isso foi bom. Mas eu o vi e vi sua linda esposa, Catherine, e eu disse que eles vão ser uma equipe, eles são uma grande equipe e vão trabalhar para este país algum dia. E uma das primeiras pessoas que liguei depois que ganhei. Então, muito obrigado e junto com o secretário de Energia, Chris Wright, e eu ia fazer do Doug, na verdade, o secretário de Energia, e ele disse, senhor, você tem uma pessoa que é muito melhor do que eu nisso. Chris Wright, eu disse, quem diabos é Chris Wright? Eu não faço ideia de quem ele seja. E então eu descobri que ele é a pessoa mais respeitada no setor de energia, de longe, muito longe. Para o Doug dizer isso, né? O Doug tem um grande ego, né? Foi muito difícil para ele dizer isso. Catherine estava lá, certo? Catherine, uau, eu nunca ouvi isso antes. Mas Chris, são incríveis. Levantem-se, todos os três, levantem-se. Essa é uma ótima equipe. Não há equipe melhor do que essa. E eles vão produzir energia como ninguém jamais viu antes. Sabe, precisamos fazer a IA, toda essa nova tecnologia que está surgindo. Precisamos de mais do que o dobro da energia, da eletricidade que temos atualmente. Se você pegar toda a eletricidade do país, agora para casas, para edifícios, para tudo, precisamos mais do que dobrar isso para sermos número 1. Estamos agora muito à frente de todos em IA. A China está em segundo lugar, mas bem atrás. E eles vão produzir muita energia e muita eletricidade para isso. E nós também, e vamos conseguir
aprovações muito rapidamente, e eu diria que o homem que é quase comparável a você em termos de importância para isso, talvez ele seja até mais comparável, odeio te dizer, um cara chamado Lee Zeldin, que é meu amigo há muito tempo. Ele era um grande... Lee era um grande advogado e ele se candidatou a um cargo e venceu. Eu dei a ele um endosso muito importante. Ele venceu para o Congresso em uma área que era impossível de vencer. Ele não poderia ter. Todos estavam dizendo, por que ele está perdendo tempo? Isso é território democrata. Eu gostava do Lee e conhecia o Lee. E ele acabou ganhando um assento em uma reviravolta massiva. Ninguém sabia o que realmente aconteceu e então ele ficou lá por muito tempo. Quantos anos você esteve lá? 8. 8 anos. Isso foi muito popular. E então ele quase concorreu, ele quase ganhou o governo de Nova York, o que é muito... Perdeu por alguns pontos, né? O que foi uma campanha incrível. E eu disse, precisamos te colocar conosco de alguma forma. E nós conseguimos. E ele é o chefe da agência ambiental, EPA. E está fazendo um ótimo trabalho. E eu disse, se tivermos uma usina nuclear, Lee, você pode aprová-la em menos de um mês? Ah, sim. Ele disse, o quê? Ele disse, eu vou fazer mais rápido. E a propósito, ele fará um trabalho rápido, mas também fará um ótimo trabalho. Vai ser um trabalho importante. Nós nem sorrimos sobre isso, mas você sabe, né? Eu estive envolvido no processo de aprovação por muito tempo, tendo trabalhado no setor imobiliário. E você passa anos e anos e anos para absolutamente nada. E mesmo naqueles dias eu costumava dizer, sabe, tudo isso poderia ter sido aprovado em 1 semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas e teria sido igualmente bom. Mas eles te levavam pelo caminho. Passava anos esperando, Moraes, às vezes rejeitado. Não fui rejeitado muito. Eu era o rei do zoneamento. Eu consegui. Eu me saí bem, mas era uma bobagem. Era tão terrível. O processo era tão terrível, mas agora isso é a primeira divisão e ele é a pessoa principal em todo o país. E eu aprecio isso e aprecio você estar fazendo isso. E já estão te respeitando muito. Então, muito obrigado, Lee. Ótimo trabalho. Então, temos muitos senadores e congressistas e vou apenas apresentar os que vejo aqui, porque sempre é um problema quando faço isso, porque deixo 1 ou 2 de fora, é o fim. Nunca mais consigo o voto deles, nunca consigo o voto deles. Leva anos para recuperar, mas vamos tentar, porque o senador John Barrasso, que é meu amigo e um grande cavalheiro. Muito obrigado, John, por estar aqui. Obrigado, John. Cynthia Lummis, mulher fantástica que acredita como eu ela acredita como eu nessas pessoas, certo? Ela acredita neles talvez até mais do que eu. Isso é muito bom desde o primeiro dia. Obrigado, Cynthia. Você está fazendo um trabalho fantástico. Kevin Kramer, meu amigo. Onde está o Kevin? Porque Kevin, eu não achava que ele estava aqui, porque ele teve um problema. E eu apenas, prestei meus respeitos. Ele queria estar aqui tanto, mas ele tinha um problema difícil que está resolvendo. E todos nós amamos o Kevin. John Hoeven. John, muito obrigado. Muito obrigado. Steve Daines. Obrigado, Steve. E Steve é um selecionador de grandes candidatos, como ele escolheu um cara chamado Tim Sheehy, que está aqui. Onde está o Tim? Onde está o Tim? Obrigado, Tim. E Tim Sheehy acabou se tornando um senador maravilhoso e essa foi sua escolha. E nós seguimos com isso. E você estava certo. E temos um grande em Tim. Então, obrigado, Tim. E obrigado, Steve. Shelley Moore Capital. Shelley, muito obrigado. Virgínia Ocidental, da Virgínia Ocidental. Ela tem que gostar, você não tem escolha, mesmo que tem que gostar de carvão, né? Eles aprontavam com você, eles estavam aprontando com você com essa coisa de carvão. E o
Você tem não só carvão, mas você tem um dos melhores carvões do mundo. Então, muito obrigado. Um amigo meu, há muito tempo, eu sou quem o fez mudar de religião, de certa forma. Ele mudou de partido. Ele passou de democrata. Eu disse, Jim, você não é um democrata, mas ele mudou para republicano e é um dos republicanos mais populares e um dos líderes políticos mais populares do país. Jim Justiça. Eu chamo de Grande Jim Justice. Você está bem, Jim? E ele estava no negócio, eu estou fazendo a coisa certa? Sabe melhor do que qualquer um nesta sala. Fazendo a coisa certa, Jim, você está certo, hein? Eu acho que sim, certo? Em todo lugar. É mesmo? Muito obrigado, Jim. Cindy Heidi Smith é uma atriz e atriz norte-americana. Cindy, obrigado, querida. Muito bom. Bom trabalho. As pessoas vão ficar felizes. E, velhos amigos meus, Mike Lee. Mike, muito obrigado. Temos muitas pessoas do Congresso, congressistas e congressistas, representantes. Morgan Griffith é um ator americano. Morgan, obrigado. Muito obrigado. Bruce Westerman. Bruce, obrigado, Bruce. Bob Lata. Barb Lata. Obrigado, Bob. Bom trabalho. Troy Balderson. Troia, não te vejo há muito tempo, desde aquela primeira corrida. Eu o apoiei antes que alguém soubesse quem ele era e ele acabou ganhando. Esse foi outra surpresa, certo? Você tem sido... Isso foi há muito tempo. Sim, você está indo bem. Muito obrigado, Troy. Carol Miller. Carol, obrigado. Carol, Virgínia Ocidental. Riley Moore. O que é isso? O Riley. Olá, Riley. Obrigado. Mike Bost. Microfone? Muito obrigado. Troy Downing. Troia? Obrigado. Ele tem algo. O que é carvão? Tem carvão nessa sacola? Hã? Ainda melhor, é carvão, limpo. Eu vou pegar, eu gosto disso. Vou pegar agora mesmo. Muito obrigado. Hal Rogers, em português. Olá? Olá? Obrigado. Obrigado, Hal. Andy Barr. O que é isso? Obrigado, Andy. Boa sorte com tudo. Eu ouvi coisas boas. Troy Downing. Troia, obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, Troy. O Hal Rogers. Ops. Harriet Hageman, a história de Harriet Hageman. Harriet. Oi? Como você está, Harriet? Acabamos de sair de Harriet. Esta é uma das melhores advogadas que você já viu. Eu a vi em ação e ela é brutal. Eu nunca quero ela contra mim, isso eu posso te dizer. E Muser. Ei? Obrigado, Dan. Obrigado, Dan. Bom trabalho que você está fazendo. Wesley Hunt, meu amigo também. Wesley, ótimo. Eu adoro seu comercial. Pete Sauber. Pedro, obrigado, Pete. Grande jogador de hóquei ele era, certo? Grande jogador de hóquei. E quando um grande cavalheiro acabou de quebrar o recorde de Wayne Gretzky. O grande é Wayne Gretzky, mas nós temos outro grande também, hein? Acabou de quebrar o recorde, foi ótimo. Governador Greg Gianforte. Grego? Bom te ver, bom sujeito. Muito obrigado, Greg. Bill Lee. O que é isso? Bill, muito obrigado. Patrick Morrissey, West Virginia, acabou de ser eleito. Marcos Nice Gordon. Mark, obrigado. Muito obrigado. E temos muitos outros e estou em apuros, porque não posso... Eu não sei, tenho mais 5 ou 6 que vejo rapidamente, mas simplesmente não vou fazer isso. Não me culpem, porque temos que voltar para as pessoas mais importantes na sala. Essas pessoas, vocês sabem disso, certo? Uau. Então, os trabalhadores de energia e os mineiros de carvão na área onde estou. E é muito peso esta plataforma, então eu não sei o que vai acontecer. Espero que esteja estruturalmente projetada para vocês. Eu não sei.
Mas temos realmente merecedores, grandes patriotas americanos. E é uma honra tão grande estar aqui e fazer um movimento tão grande, um movimento tão ousado na energia, porque vocês sabem, por anos as pessoas apenas lamentavam esta indústria e dizimavam a indústria por absolutamente... Com a tecnologia moderna e tudo que fazemos, é uma das grandes formas de energia. É por isso que outros países líderes, estão usando alguns exclusivamente. Joe Biden e os democratas do Congresso tentaram abolir a indústria de carvão americana. Eles fizeram tudo ao seu alcance, enquanto ele estava acordado, o que não era muito, fechando dezenas de usinas de carvão, proibindo concessões de carvão em terras federais e colocando milhares e milhares de mineiros de carvão fora do trabalho, destruindo suas vidas, na verdade, destruindo suas vidas. Nunca vou esquecer quando fui para Virgínia Ocidental, que ganhei por 48 pontos, eu acho, certo? Grande Jim, ganhei por 48 pontos, mas... 40 e pouco, aproximadamente. Na primeira campanha, onde Hillary Clinton estava cerca de 4 estados adiantada, falando como o carvão era ruim e como iam ensinar os mineiros de carvão a fazer widgets e gadgets e tecnologia, eles não queriam fazer, eles querem minerar. Uma coisa que aprendi sobre os mineiros de carvão é isso que eles querem fazer. Você poderia dar a eles uma cobertura na Quinta Avenida e um tipo diferente de trabalho e eles ficariam infelizes. Eles querem minerar carvão. É isso que eles amam fazer. E ela ia colocá-los em uma indústria de alta tecnologia onde você faz pequenos celulares, eu acho. Eu não sei. Você acha que seria bom nisso? Eu não sei. Eu não seria, talvez um pouco. Você não quer ser. E ela foi brutal, cerca de 3 semanas antes. Mas então ela teve um problema, ela foi para a Virgínia Ocidental em busca de votos. E isso foi uma situação ruim, você se lembra disso? E havia um mineiro de carvão ao redor da mesa, com sua família, e ele estava em lágrimas por causa do que tinham feito a ele e sua família. E eu espero que ele ainda esteja por aí, mas aquele homem causou uma grande impressão no mundo e no público. Então acabamos vencendo em uma grande eleição, mas acabamos vencendo por muito. O novo golpe verde dos democratas matou empregos e fez os preços dispararem aqui na América. Mas enquanto isso, a China abriu 2 usinas de carvão a cada semana. E outros países também voltaram fortemente para o carvão e alguns deles nunca saíram. Esses são os que não tiveram problemas. A política energética de Biden era colocar a América em último lugar. Queremos ser os últimos, temos que ser os últimos. Não é uma boa política. Sob minha administração, estamos colocando a América em primeiro lugar. É muito simples. A América sempre estará em primeiro lugar. No meu primeiro dia no cargo, eu encerrei o novo golpe verde, declarei a emergência energética nacional e me retirei do Acordo de Paris sobre o clima, que era injusto, unilateral e extremamente caro apenas para os Estados Unidos. Você sabe, sob o Acordo de Paris sobre o clima, tínhamos uma situação terrível. Nós teríamos pago mais de $1 trilhão. Pense nisso, hein? Mais de $1 trilhão. E a Rússia estava pagando quase nada. A Rússia tinha até um padrão de 1992. A China não estava pagando nada. A China não entraria até 2035. Isso foi há 5 anos. Então eles não entrariam por muitos anos. A Índia não tinha padrão algum. Mas nós tínhamos o padrão mais alto que você poderia imaginar. E tivemos que começar a pagar desde o primeiro dia. E tivemos que pagar muito dinheiro. Pagamos por tudo. Então, eu não era um grande fã do Acordo de Paris e deixei isso claro e saí dele cedo. Depois eles voltaram para ele e agora nós saímos novamente. Sim. E espero que possamos ficar fora por muito tempo, ok? Por muito tempo, porque era um esquema para tirar dinheiro dos Estados Unidos e prejudicar, e na verdade nos prejudicar muito com o carvão e outras coisas. Agora, sob a ordem executiva que assinarei em alguns momentos,
Estamos cortando regulamentações desnecessárias que visavam o belo carvão limpo. Vamos acelerar rapidamente as concessões para a mineração de carvão em terras federais e esses 2 cavalheiros vão fazer um verdadeiro trabalho nisso. Você já começou. E vamos simplificar o licenciamento, vamos acabar com o viés do governo contra o carvão e vamos desbloquear as amplas autoridades. Do ato de produção de defesa, o ato de produção de defesa para impulsionar a mineração de carvão na América. Eles tornaram impossível. Você realmente... Eu conheço um amigo meu que tem uma usina. Ele disse, sabe, é uma pena, estou demolindo e substituindo por outra forma de energia. Não vou te contar porque também é muito bom, mas não é tão poderoso quanto este. Ele disse, sabe, a usina que estou construindo, a nova usina, é literalmente metade tão boa. Não é menos, sabe, provavelmente não é nem tão bom ambientalmente, mas ele disse que produzia metade da energia, porque por mais dinheiro, muito mais dinheiro. Nunca vai competir com aquela bela usina que tenho na estrada, que era realmente uma usina de carvão modernizada. Bem, ele ficará feliz em saber que pode abrir essa usina muito rapidamente e ela vai produzir muito. Mas ele estava reclamando. Ele disse, isso é muito melhor. Ele não estava fazendo isso politicamente, ele estava fazendo isso porque sentia e ele conhecia todas as formas de energia. Mas o nosso governo vai fazer algo que é muito diferente, e eu não acho que nem vocês dois saibam sobre isso. Essa foi minha ideia de cerca de 15 minutos antes de eu subir aqui. Vamos garantir que teremos um negócio forte por muitos anos, que suas empresas de carvão e seus mineiros não fiquem todos animados com seus empregos e, então, caso um liberal radical de esquerda se torne presidente, eles acabem com o negócio imediatamente e alguém tenha construído uma usina e gasto centenas de milhões de dólares na construção de uma usina e a usina será fechada porque um democrata entrou ou um liberal entrou. Eles são contra o carvão e os republicanos são muito a favor do carvão limpo e nós vamos garantir que o negócio não será encerrado pelos altos e baixos do mundo da política. Então, se alguém entrar neste cargo muito importante e disser, bem, você gastou centenas de milhões de dólares e vocês desistiram de suas vidas porque querem estar no carvão e, de repente, vocês não têm mais uma vida porque é o que vocês sabem fazer de melhor. Isso não vai acontecer. Vamos garantir que isso não vai acontecer para que se alguém entrar, não possa mudar isso por capricho. Eles não podem simplesmente ir, eles vão ter que passar por um inferno para fechar vocês. Tudo bem? Então, isso é muito bom. Vamos dar isso na forma de uma garantia que estamos redigindo agora estruturalmente e do ponto de vista legal. Então, seus investimentos também estarão protegidos. E você não terá motivo para se preocupar com seu futuro, sua vida ou seu investimento se você for um minerador, como este governador foi um minerador. Ele foi um grande minerador de carvão. Ele poderia se encaixar aqui muito facilmente, sabe? Grande Jim. Mas ele foi um grande sucesso, mas foram muito, muito duros com ele. E ele fez um trabalho lindo com um produto lindo. Já a nossa liderança, o Departamento do Interior aprovou a expansão da mina Spring Creek, em Montana, apoiando 280 empregos na mineração de carvão e liberando mais de 40 milhões de toneladas de carvão. E há mais por vir. Spring Creek, grande. E há mais por vir nos estados de Wyoming, Alabama, Utah, Dakota do Norte e muitos outros. Virgínia Ocidental. Não posso acreditar que eles não mencionaram a Virgínia Ocidental. É sorte eu ter mencionado isso, certo? Você pode imaginar, se eu não tivesse mencionado a Virgínia Ocidental, eu estaria em grandes apuros. Eles não anotaram isso aqui. Bom ter um presidente assim que pode perceber isso, certo? Você acha que Joe Biden notaria? Nossa, eles não mencionaram a Virgínia Ocidental. Eu não acho que ele estaria aqui em cima também. O valor do carvão não explorado em nosso país é 100 vezes maior do que o valor de todo o ouro em Fort Knox. E vamos liberar isso e
tornar a América rica e poderosa novamente. Sob esta ordem, também estou instruindo o secretário Wright a usar bilhões de dólares em financiamento federal para investir na próxima geração de tecnologia de carvão, que é uma tecnologia incrível em termos de obter todo o potencial do carvão e também fazê-lo de uma maneira muito limpa e ambiental. Quilo por quilo, o carvão é a forma de energia mais confiável, durável, segura e poderosa que existe na Terra hoje. Este é um grande passo. Você nunca ouve essas declarações, sabe? Você nunca ouviu isso antes de um político, não ouviu? Bem, talvez daquele político, mas não de muitos. Mas é assim que é. Vou dizer novamente. Quilo por quilo, o carvão é a forma de energia mais confiável, durável, segura e poderosa. É barato, incrivelmente eficiente, de alta densidade e é quase indestrutível. Você poderia jogar uma bomba nele e ele estará lá para você usar no dia seguinte. O que você não pode dizer sobre qualquer outra forma de energia. Troll, você é virtualmente indestrutível. Mais importante, temos mais disso aqui na América do que em qualquer outro lugar na Terra. Temos mais carvão do que qualquer outro país. Se você vai para a Austrália, eles têm quantidades fantásticas de carvão, sabe? Para quem eles vendem? China. Eles vendem para a China. Eles estão próximos. Eles vendem muito para a China. Mas temos mais do que em qualquer outro lugar na Terra. Também temos mais ouro líquido do que em qualquer lugar na Terra. Então somos realmente uma energia colosso, mas estamos liberando isso também. Isso vai ser outra parte. Mas eu nem queria mencionar isso. Não está aqui embaixo porque eu não queria mencionar. Hoje é sobre carvão limpo e bonito. Então vou dar isso para você. Este grandão, devo dar a ele? Sim. Certo. Você pega. Obrigado, presidente. Ok. Por exemplo, acreditamos que é possível extrair enormes quantidades de minerais críticos e terras raras, que você sabe que precisamos para tecnologia e alta tecnologia no processo de mineração de carvão, tornando a América a superpotência mineral do mundo, na verdade. Além disso, estou instruindo o Departamento de Justiça a identificar e combater cada regulamento estadual ou local inconstitucional que está colocando nossos mineiros de carvão fora do negócio. E estamos retirando todas essas objeções do nosso governo. Hoje está tudo sendo retirado, então todos vocês que têm lutado por suas vidas, estamos retirando tudo isso. Hoje, temos advogados excelentes. Você notou que muitos escritórios de advocacia têm se inscrito com Trump? 100 milhões, outros 100 milhões por danos que eles causaram, mas eles te dão 100 milhões e então anunciam que mas não fizemos nada de errado. E eu concordo, eles não fizeram nada de errado, mas que diabos, eles me deram muito dinheiro considerando que não fizeram nada de errado. E vamos usar algumas dessas pessoas, alguns desses grandes escritórios tiveram um momento ruim. Vamos usar alguns desses escritórios para trabalhar com você no seu leasing e em outras coisas. Eles farão um ótimo trabalho. Eles vão fazer um trabalho fantástico. E para aqueles que querem saber, as tarifas, ouviram falar sobre tarifas? Estamos arrecadando 2 bilhões de dólares por dia em tarifas. 2 bilhões por dia. E estamos indo muito bem. E estamos indo muito bem e fazendo, eu chamo de acordos sob medida, não prontos para uso. Estes são acordos sob medida, altamente personalizados. O Japão está voando para cá para acordos. A Coreia do Sul está voando para cá para acordos. E outros estão vindo para cá. Meu único problema é que não tenho certeza se tenho o suficiente. Vamos ter que usar aqueles grandes escritórios de advocacia, eu acho, para nos ajudar com isso. Mas provavelmente vamos realmente fazer isso. Vamos usá-los e estamos conseguindo-os pelo preço certo, porque precisamos de muito talento. Temos muitos países vindo que querem fazer acordos. Se eu tivesse falado com eles sobre fazer esses acordos 2 anos atrás, eles estariam rindo de nós. Agora todos estão se inscrevendo
Você sabe disso. Então vai ser uma grande coisa. Mas estamos tomando... Pense nesses 2 bilhões de reais por dia. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro mesmo no negócio de carvão, não é? É muito dinheiro. E a América vai ser muito rica novamente, muito em breve. Você vai ver isso acontecendo. Você vê isso tudo o tempo todo. Então toda aquela situação que você sabe foi um pouco explosiva, mas se não tivéssemos feito isso, não estaríamos falando da maneira que estamos falando agora. Tem sido incrível o que aconteceu. Às vezes você tem que agitar um pouco as coisas, mas tivemos uma grande consideração. Tivemos conversas com muitos países, mais de 70. Todos eles querem entrar. Nosso problema é que não podemos ver tantos tão rapidamente. Mas não precisamos porque, como você sabe, as tarifas estão em vigor e o dinheiro está entrando em um nível que nunca vimos antes. E vai ser ótimo para nós e vai ser ótimo para outros países. Fomos explorados e abusados por países durante muitos anos com a situação das tarifas. Eles usaram tarifas contra nós. E nós não usamos tarifas contra eles ou de qualquer forma. Quero dizer, simplesmente, não as usamos de forma monumental. E então estamos fazendo isso agora. Temos tarifas sobre carros, temos tarifas sobre madeira, tarifas sobre aço e alumínio. Fábricas de aço estão surgindo por causa disso em todo o país, com tarifas de 25% sobre aço e alumínio. E os trabalhadores do aço, acho que os trabalhadores do aço gostam de mim ainda mais do que os mineiros de carvão gostam de mim. Tenho quase certeza de que isso é verdade. Temos não ter negócio de aço, eu os coloquei. No meu primeiro mandato não teríamos usina siderúrgica nos Estados Unidos se eu não tivesse feito isso. E agora aumentamos isso e não só estamos arrecadando muito dinheiro, mas também estamos protegendo nossos trabalhadores do aço, estamos protegendo nossa indústria siderúrgica. E uma coisa que você sabe sobre o aço é que você precisa para defesa, você precisa de aço para seus tanques, aviões, etc. Algumas indústrias são dispensáveis, outras essenciais, e o aço é uma que você precisa. Então quero que você saiba que isso está em pleno vigor e efeito. E, literalmente, enquanto falamos, eu conversei com executivos da indústria do aço nos últimos dias, e todos eles estão vindo para construir fábricas nos Estados Unidos da América, porque se você as constrói nos Estados Unidos, não há tarifas a pagar. Não há tarifas a pagar. Zero. Se você as constrói fora usando mão de obra externa e prejudicando nossos negócios, envia seu produto para cá, você tem que pagar um preço por isso. E eles terão tarifas, como você sabe. É uma coisa incrível. Isso tem sido algo usado contra nós por muitos anos por outros países. A China em particular, mas outros, não apenas a China, outros. E tiraram vantagem de nós, nos exploraram e nos deixaram para morrer, francamente. E eu acredito que se eu não tivesse me tornado seu presidente, acredito que este país teria tido problemas como nunca teve antes, porque foi um dano sério de tantas outras maneiras, não apenas na fronteira onde pessoas entraram correndo em nosso país, vindas de prisões e cadeias e instituições mentais, assassinos, traficantes de drogas e alguns criminosos cruéis. 11.088 assassinos entraram em nosso país. Temos que tirá-los. Estamos tirando-os. 11.088. Desse número, metade cometeu assassinato em mais de 2 pessoas. E isso é o que eles permitiram em nosso país com sua política de fronteira aberta de loucura. E estamos cuidando disso, assim como estamos cuidando de vocês hoje. Estamos cuidando disso. E eu queria agradecer a Kristi Noemi e Tom Homan por fazerem um trabalho inacreditável. O mais impressionante é que o trabalho que eles estão fazendo é incrível. É realmente um erro não forçado. Nunca deveria ter acontecido que temos que gastar tanto tempo e recursos, senhor senador, certo, em tirar pessoas do nosso país que não deveriam estar aqui, quero dizer literalmente de instituições mentais. Hospitais psiquiátricos foram abertos e
esvaziados em nosso país, prisões de todo o mundo, não apenas da América do Sul, prisões pense nisso, da África, do Congo, muitas pessoas do Congo, prisões no Congo, prisões da Ásia, de todos os lugares foram abertas. E eu soube disso quando ouvi que era uma política de fronteira aberta. Eu disse, não, se você fizer isso, todos os países vão despejar pessoas que eles não querem no nosso país. E foi isso que aconteceu, mas estamos limpando isso. E os tribunais, tivemos uma boa decisão, como você sabe, da Suprema Corte nos permitindo fazer isso. Temos juízes que não queriam que fizéssemos isso. Temos juízes que queriam que os membros de gangues perigosos do trem de Iráqua e MS-13, eles não queriam que fossem retirados do país e colocados em prisões seguras. Quando você olha, todos vocês já viram esses clipes. São clipes impressionantes. Eu queria agradecer a El Salvador. Eles fizeram um trabalho incrível, mas felizmente temos vencido esses casos. Mas temos juízes que estão fora de controle, que dizem, tragam-nos de volta, nós não os queremos de volta, nós não os queremos de volta. Você pode imaginar, você gasta todo esse tempo, energia e dinheiro para tirá-los, e então você tem um juiz que está lá, um juiz local que está lá, juízes federais, que estão lá e disseram que não, tragam-no de volta. Trazido de volta, ou eles querem trazê-lo de volta, porque ele não era membro do trem de Iráqua, ele era membro do MS-13, o que é igualmente ruim. Então, eles o identificaram erroneamente, mas me parece que ele era membro do MS-13. Então, eles querem que ele seja trazido de volta, porque não foi tratado adequadamente. Precisamos ser inteligentes. Nosso país tem que ficar muito mais esperto do que é. Mas temos que dar às pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho, e não é um trabalho agradável. Temos que dar a opção de tornar nosso país grande novamente. E é isso que eles estão fazendo. E eu tenho muito respeito por eles. Eles poderiam conseguir um trabalho muito mais fácil. Eles estão fazendo isso por amor ao nosso país. É tão importante, assim como estou fazendo isso com o carvão hoje, por amor ao nosso país. Mais cedo, nesta tarde, assinei outra ordem executiva para fortalecer nossa rede elétrica, garantindo que as usinas de energia a carvão estejam sempre disponíveis para atender à crescente demanda por eletricidade. Ao contrário do vento e da energia solar, as usinas a carvão podem operar 24 horas por dia, sob chuva, granizo ou neve. E você não estará sujeito a incrível situação de apagão que está ocorrendo na Califórnia, onde eles têm apagões o tempo todo. É uma coisa incrível com a Califórnia. Eles têm apagões e quedas de energia em níveis que ninguém jamais viu antes. E tudo o que eles querem fazer é continuar do jeito que estão indo. Estão fazendo um trabalho muito ruim. Como você provavelmente ouviu, eu liberei bilhões de galões de água vindo do norte da Califórnia, das partes mais ao norte da Califórnia. Provavelmente vem do Canadá, até certo ponto. Muito obrigado, Canadá. Nós apreciamos isso. E eu liberei. Estava sendo enviado para o Oceano Pacífico. Tenho trabalhado com Gavin e alguns dos políticos por anos, e eles não queriam fazer isso porque estavam protegendo um peixe chamado smelt, que talvez estivesse em perigo, mas não é, exclusivo dessa área. E por causa disso você tinha números, você tinha incêndios. Ninguém jamais viu algo como o que aconteceu. Pense em como teria sido se você tivesse hidrantes com água. Se você tivesse sistemas de sprinklers nas casas. Muitas dessas casas de luxo, onde tinham belos sistemas de sprinklers, não havia água, eles não tinham água para apagar os incêndios. A água é muito boa para apagar incêndios, você sabe? Eles simplesmente não aprenderam isso. Mas agora temos milhões de galões, bilhões, na verdade, dizem, de galões de água despejando na Califórnia, vindos do noroeste do Pacífico. Acho que diriam principalmente noroeste do Pacífico, mas outras partes das seções do norte da Califórnia e além. E é uma coisa linda de se ver. Eu vi uma foto esta manhã.
A água está fluindo para lá. Por que eles não fizeram isso? Eu disse para eles fazerem isso no meu primeiro mandato. Eu disse, não, façam. E, não sei, acho que o segundo mandato é simplesmente mais poderoso. Eles fazem. Quando eu digo façam, eles fazem, certo? E, na verdade, tivemos que fazer algumas coisas bem fortes para fazê-los abrir. Eles tinham, pense nisso, eles tinham toda aquela água jorrando direto para o Pacífico. Eles tinham uma grande válvula, como válvula gigante, do tamanho desta sala. Eles giraram a válvula, levam um dia para girá-la. Eles direcionam para o Oceano Pacífico e a água, tudo o que estava descendo, tudo, milhões e milhões de galões descendo, eles colocaram no Oceano Pacífico, que para o Oceano Pacífico é como uma gota de água, mas para a Califórnia teria sido inacreditável. Então nós fizemos isso. Estou muito orgulhoso do fato de termos feito isso. Fizemos isso contra muita resistência e absurdo ambiental. A partir de agora, garantiremos que as usinas de carvão necessárias do nosso país permaneçam ativas e operacionais. Elas sempre estarão operacionais. E, novamente, vamos ter garantias de que o governo não pode fechá-las, fechar vocês e destruir suas vidas. Para esse fim, também estou instruindo o secretário Wright a salvar a usina de carvão Cholla, no Arizona, uma grande usina que estava programada para destruição. Vamos manter esses mineiros de carvão no trabalho. Vou dizer a eles para ficarem calmos, porque vamos reabrir essa usina e queimar o carvão limpo, belo carvão limpo, em um período muito curto de tempo. Vocês sabem tudo sobre isso, certo? Essa é uma grande... Como parte dos nossos esforços históricos de desregulamentação esta tarde, também estou concedendo alívio imediato a 47 empresas que operam 66 usinas de carvão muito grandes em todo o país, isentando e tornando-as disponíveis para a produção de carvão quase no futuro imediato. Mas vamos esmagar as restrições ambientais da era Biden. Bem, essas são restrições que tornaram impossível fazer qualquer coisa relacionada, francamente, à energia, mesmo além do carvão. Realmente além do carvão. Temos o ar limpo, temos água limpa e agora temos carvão limpo. E, ao mesmo tempo, vamos fazer outras coisas e com outras formas de tecnologia e também energia, como nosso país nunca realmente viu antes e nunca foi conhecido por fazer antes por causa de todos os tipos de restrições relacionadas ao novo golpe verde, que a propósito foi elaborado por alguém que nunca sequer estudou. Você sabia disso? Eles nunca sequer estudaram nada relacionado ao meio ambiente. Foi uma jovem congressista, ela teve a ideia e com base nisso acho que só temos... Bem, na verdade já deveríamos ter desaparecido porque nos deram apenas alguns anos restantes na Terra, certo? Certo, Greg? Nós íamos desaparecer. Todos nós íamos desaparecer. O meio ambiente não. O que eles têm que se preocupar é com o nuclear, calor nuclear. Eles não precisam se preocupar com o calor ambiental. Eles têm que se preocupar com o calor nuclear. E se formos inteligentes, estamos trabalhando nisso agora mesmo com outros relacionados ao Irã e alguns outros países. Mas esse é o calor com o qual você vai ter que se preocupar. Você não precisa se preocupar com ficando mais quente. O oceano vai subir 1/4 de polegada nos próximos 500 a 600 anos, dando a você um pouco mais de propriedade à beira-mar. Eles dizem que isso vai... Esses caras podem lidar com isso. O nuclear, temos um problema maior com isso, certo? Então vamos garantir que isso seja seguro. Vamos garantir que isso seja seguro. Com a gente hoje estão trabalhadores incríveis que se beneficiarão dessas políticas, as políticas que estamos implementando e que nos orgulham, incluindo Jeff Crow, um minerador da Virgínia Ocidental. Jeff, você poderia subir e dizer algumas palavras? O que é o Jeff? Venha aqui, Jeff. Obrigado. Boa tarde. Senhor presidente, quero primeiro agradecer por me receber e aos meus colegas mineradores aqui.
É uma honra e um privilégio fazer parte dos eventos de hoje. Acredito que em novembro passado, a América falou claramente sobre o que queríamos para o nosso país. É reconfortante para os americanos ter um presidente no cargo, que realmente colocará os Estados Unidos da América acima de tudo. Obrigado. Ao colocar a América em primeiro lugar, você falou várias vezes sobre independência energética. Acredito que a maioria não entende a importância disso. O carvão é um dos principais fatores na independência energética e representa uma grande parte da energia dos Estados Unidos. O carvão é uma das formas mais confiáveis e baratas de eletricidade. Por muito tempo, o carvão foi uma palavra suja, que a maioria tinha medo de mencionar. A maioria daqueles que falam negativamente sobre o carvão o fazem de um ponto de vista desinformado. Muitos desconhecem a engenharia e a tecnologia utilizadas na mineração atual para criar um produto limpo e energeticamente eficiente. Tudo isso é feito enquanto se utilizam as práticas mais seguras da indústria. Falando pela Virgínia Ocidental, o carvão proporciona aproximadamente 50 mil empregos para aqueles que trabalham nas minas e nas empresas que os apoiam. Também representa mais de 50% do produto de exportação da Virgínia Ocidental. Para citar alguns, empregamos engenheiros, professores, fisioterapeutas, contadores, motoristas de caminhão, graduados do ensino médio e universitário. Todas essas ocupações e graduados recorreram à indústria do carvão para proporcionar uma vida melhor para eles e suas famílias. Todos na nossa indústria trabalham longas horas e dias para fornecer um produto energético confiável, e muitas vezes isso passa despercebido. Eu pessoalmente trabalhei na indústria por 23 anos. Eu escolho fazer isso diariamente para proporcionar à minha esposa e filhos a vida que eles merecem. Administrações anteriores fizeram tudo o que puderam para eliminar a indústria do carvão. Desculpe, um segundo. Estou chegando lá. Na minha opinião, eles fizeram isso de uma maneira antiética e desinformada. Mas ainda somos fortes. Ainda estamos aqui. E ainda somos necessários para tornar a América grande novamente. Ter um presidente e uma administração que entendem a necessidade e a importância do carvão é mais do que apreciado. Isso dá à indústria uma forma de segurança. Saber que temos um presidente que nos apoia. Da minha família, aos mais de 3 mil funcionários da ACNR e para as empresas de carvão, mineiros e negócios em todo o nosso grande país que dependem da indústria do carvão, dizemos obrigado pelo seu apoio contínuo. Eu pessoalmente agradeço pelo que você faz pelo nosso país e pela nossa indústria. Foi um prazer estar aqui hoje para ajudar a inaugurar a Era Dourada da América. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Muito obrigado. Tudo bem, agora... Agradeço por isso. Obrigado, 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 Jeff. Ele fez um bom trabalho. Deixe-me ficar com esse discurso. Eu quero ficar com isso. Ele tinha boas frases. Eu quero guardá-las. Agora, na verdade, o que eu quero fazer, vou assinar. Porque eu acho, quer dizer, ele trabalhou duro. Olhe para ele e veja como seus olhos devem ser bons para ler aquilo. Eu perdi uma vez. E espero você possa vendê-lo esta noite por muito dinheiro. Não, senhor. Vou ficar com esse. Isso é ótimo. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado, Jeff. E também conosco está Tony Campbell, da East Kentucky Power Cooperative. E Tony,
é um verdadeiro cavalheiro e muito respeitado na indústria. Vem aqui, Tony. Obrigado. Obrigado. Você pendura isso. Senhor presidente, em nome da East Kentucky Power Cooperative, da National Rural Electric Cooperative Association e das cooperativas elétricas em toda a América, obrigado por sua liderança em restaurar a dominância energética americana. As cooperativas elétricas mantêm as luzes acesas para 42 milhões de americanos em 56% da massa terrestre. Somos propriedade das comunidades e empresas que servimos e fornecemos eletricidade para comunidades em crescimento, novos centros de dados e fábricas. Senhor presidente, as cooperativas elétricas estão energizando a América e temos orgulho de fazer parceria com você e sua administração para energizar a América no futuro. Muito obrigado. Nossas cooperativas elétricas em Kentucky entendem a importância de energia confiável, acessível e feita na América, especialmente carvão e gás natural. O carvão alimenta a maior parte da eletricidade gerada por nossa cooperativa. A América deve manter as usinas de carvão abertas e funcionando para garantir eletricidade confiável quando mais precisamos. Para atender à crescente demanda na próxima década e garantir a segurança do combustível, a América precisará de mais geração de energia elétrica, sempre disponível, como o carvão. E queremos reconhecer os homens e mulheres americanos trabalhadores que apoiam nossa missão. A todos os trabalhadores de linha da América, nossos mineiros de carvão, obrigado pelo seu serviço dedicado ao nosso país. Sim. Uhul. Eletricidade acessível e confiável é a base da nossa economia, especialmente da manufatura americana. No entanto, muitos líderes governamentais têm promovido políticas que tornaram nossa rede elétrica significativamente menos confiável e nossa energia muito cara. Isso começa a mudar agora. Suas ações hoje impedirão o fechamento prematuro de usinas de energia essenciais e nos ajudarão a atender às necessidades energéticas de amanhã, além de nos ajudar a continuar fornecendo eletricidade confiável, segura e acessível. Senhores presidente, obrigado em particular por fornecer alívio imediato tão necessário das regulamentações da EPA de Biden, que forçariam o fechamento de unidades críticas de carvão. Finalmente, quero parabenizá-lo pela equipe de energia de primeira linha que você montou. As cooperativas elétricas já estão trabalhando com os secretários Berggren, Wright e Rawlings e o administrador Zeldin, e estamos entusiasmados com tudo o que podemos realizar juntos. Senhor presidente, obrigado novamente por suas ações hoje e por seu apoio às cooperativas elétricas enquanto trabalhamos para manter as luzes acesas na América. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Você. Obrigado, Tony. Muito obrigado, Tony. Agradeço. Todos os dias, sob a administração Trump, continuaremos a reduzir os custos para as famílias americanas, criar empregos para os trabalhadores americanos e, muito importante, liberar quantidades ilimitadas de energia americana acessível, incluindo, como eu disse e direi pela última vez, carvão bonito e limpo. Nosso país é abençoado. Nosso país é abençoado com os recursos naturais mais abundantes da terra. Ninguém tem o que nós temos. Nós vamos usá-lo também. Vamos usá-lo de uma maneira muito responsável.
Juntos vamos explorar esse grande potencial para dar ao nosso povo o futuro brilhante que eles merecem, melhor do que jamais tiveram no passado. Eles tinham um bom futuro. Se você olhar 20 anos atrás, eles achavam que tinham um bom futuro. Foi arrancado deles, tirado deles com bobagens e não vamos deixar isso acontecer. Este será um futuro glorioso para eles. E eu quero agradecer a todos por estarem aqui e quero agradecer a você e a você e a você, e a todo aquele grupo, e aos nossos senadores, aliás, e aos nossos grandes congressistas, por estarem aqui em tão grande número, porque vocês têm nos ajudado a tomar essas decisões. Essas são grandes decisões e esta é realmente uma grande. Este é um que vai ser, acho que vamos olhar para trás e com grande orgulho para o que fizemos hoje, não apenas em colocar pessoas para trabalhar, mas em realmente reavivar nosso país e muito obrigado e obrigado a todos por estarem aqui. Muito obrigado. Senhor presidente. Muito obrigado. E vem aqui. Senhor presidente. Sim, você é o primeiro. Temos 4 itens preparados para sua assinatura esta tarde, senhor. O primeiro desses decretos executivos pode ser um dos decretos executivos mais significativos de sua administração até agora. Isso direciona todos os departamentos e agências do governo federal a acabar com todas as políticas discriminatórias contra a indústria do carvão. Isso encerra a moratória de arrendamento que impede novos projetos de carvão em terras federais e vai acelerar todas as permissões e financiamentos para novos projetos de carvão para permitir que a indústria do carvão floresça sob sua liderança, senhor. Isso é ótimo. Obrigado. Ok. Prossiga. Atualmente, há dezenas de usinas de carvão na América que estão em perigo iminente de serem forçadas a fechar com base em políticas não científicas e irreais promulgadas pela administração Biden. O que vamos fazer é, essencialmente, impor uma moratória sobre essas políticas entrando em vigor para proteger as usinas de carvão que estão atualmente operando, garantindo que elas possam continuar produzindo energia e continuem fornecendo empregos para os americanos na indústria do carvão. Isso mesmo. Muito obrigado. Ok. Senhor, você fez da confiabilidade e segurança da rede elétrica um foco principal desta administração. Esta ordem executiva vai promover a segurança e a confiabilidade da rede, garantindo, em parte, que nossas políticas de rede estejam focadas na produção e transmissão de energias seguras e eficazes, em vez de políticas progressistas que o discriminam contra fontes seguras de energia, como o carvão e outros combustíveis fósseis. Bom. Bom. Sim. Por último, senhor, um dos maiores problemas que temos neste setor é estados democratas, estados de esquerda radical, implementando políticas e uma agenda que discrimina contra o carvão, contra fontes seguras de energia. Muitas dessas políticas são inconstitucionais e ilegais. E com esta ordem executiva, você vai instruir seu Departamento de Justiça a vigorosamente perseguir e investigar essas políticas estaduais, que acreditamos serem ilegais ou inconstitucionais. Bem, obrigado.
Tudo bem mesmo.